Convido a todos para em pé saudarmos o pavilhão nacional. Que nos acompanham, que acompanham a nossa reunião via plataforma Zoom. Hoje temos uma reunião híbrida, onde o companheiro Luiz Augusto Freitas Conceição, governador distrital 2016-2017, do distrito 4.550 da Bahia, preparou uma palestra para nós, intitulada O senhor, companheiro. Boa noite, presidente, companheiros, convidados. Vou ler, então, o resumo do currículo rotário do governador Luiz Augusto. Luiz Augusto Freitas Conceição é natural de Jaguaripe, Bahia, casado com Nadir, tem 3 filhos e 3 netos. É técnico em contabilidade e bacharel em letras pela UNB, Universidade da Bahia. É servidor aposentado do Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia. Luiz é associado fundador do Rotary Club de Ipiaú, Vale dos Rios, Distrito 4391, e é associado honorário de 12 Rotary Clubs. Conselheiro consultivo da ABROL da Bahia. Membro honorário da ABROL Nacional, da ABROL do Acre e da ABROL do Rio de Janeiro, Vale do Café, e é companheiro Paul Harris com 2 safiras. Já ocupou diversas funções no seu clube, tendo sido presidente nas gestões 1994 e 95, 2003, 2004, 2021, 2022, e é o atual presidente do clube. Entusiasta da juventude, foi um dos responsáveis pela fundação do Rotaract, do Interact, do Rota Kids de Ipiaú. O governador Luiz Augusto também ocupou diversas funções na equipe de capacitação dentro do Brasil, assim como tem feito muitas palestras. Este é o resumo do currículo do governador Luiz Augusto. Seria isso, presidente. Obrigado, companheiro. Peço aos companheiros que coloquem os microfones no mudo e chamo, nesse momento, o governador Luiz Augusto para que faça o uso da palavra. Governador, a palavra está contigo. Boa noite, companheiros, companheiras. Muita alegria de estar compartilhando o Rotary com vocês. Agradeço aí ao governador Xará Luiz Carlos pelo convite. Espero corresponder às expectativas dos companheiros. Informar que fiz uma boa viagem, né, atravessando o Brasil para chegar aí no sul, do Nordeste para o sul, mas fiz uma boa viagem. Então, hoje, a ideia é de a gente falar um pouquinho sobre o porquê estamos no Rotary, né? E eu espero que a gente, quando terminar essa reunião, tenha um pouquinho mais de clareza, né, dessa resposta, que a gente saiba responder para nós mesmos o porquê estamos no Rotary e também para quem nos pergunta, né? Será que quando alguém pergunta por que você está no Rotary, você tem essa resposta na ponta da língua, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa belíssima instituição que nós fazemos parte e aprender um pouquinho mais sobre Rotary. E quanto mais a gente aprende, mais se apaixona, e quanto mais se apaixona, mais fica, mais trabalha, mais faz por merecer. Eu vou compartilhar aqui minha tela aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Todos estão vendo aí a tela? Sim. Ok, então vamos falar, né, sobre por que estamos em Rotary. E aí, quando a gente pergunta isso para algum companheiro, a gente pode ter várias respostas.
Algum pode dizer, comungando com a visão do Rotary Internacional, dizer que juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo. Outros podem dizer, não, eu tenho recebido muito de minha comunidade e gostaria de retribuir um pouco. E através do Rotary é a melhor forma de fazer isso. E é verdade. Outros ainda poderiam dizer, no Rotary fiz amizades verdadeiras que levarei para toda a vida. Outra verdade, o Rotary é uma instituição que faz a diferença e eu quero fazer parte dessa história junto com o Rotary. Com o fim da paralisia infantil, o Rotary estará deixando um grande legado para a humanidade e eu quero ser responsável por esse feito muito significativo para o mundo, né? Sempre gostei de ajudar os outros e no Rotary, com o apoio dos companheiros, eu multipliquei minha capacidade de ajudar. No Rotary, aprendi muito, melhorei minha capacidade de liderança e ampliei os meus contatos profissionais. Companheiro, perdão, é que está na tela inicial ainda aqui para a gente, não está aparecendo os Está slides. passando, não? Não, está só na tela inicial, está aparecendo o programa. Então, deixa eu voltar aqui, então, por favor. Deixa eu fechar aqui. Então, essas respostas aí, não vou repetir, né? São respostas que as pessoas dão quando são perguntados, e aí eu repito aí, né, para todos vocês que estão aqui aí em Cachoeira do Sul e aqui pelo Brasil, aí pelo Zoom. Aí você diria o quê para quem pergunta o porquê você está no Rotary? Agora está mudando, tá? Sim, tranquilo. Aí o próprio Paul Harris disse certa vez que o mundo está em constante mutação e nós devemos estar preparados para mudar com ele. E diz, a história do Rotary terá de ser reescrita muitas vezes. E aí, inspirado pelo companheiro Arivaldo Nascimento, aqui do Rotary Clube de Jequié, que ele faz uma analogia muito interessante do rotariano com aquela parábola do bom samaritano, e eu vou fazer a minha versão aqui, reescrevendo essa história do Rotary. Porque a gente sempre ouviu falar que o Rotary foi fundado em 23 de fevereiro de 1905, por Paul Harris e mais 3 amigos, e aí desenvolveram essa ideia maravilhosa que perdura aí há mais de 116 anos. Mas será que o Rotary poderia ter sido iniciado antes disso? Será que foi aí em 1905 mesmo que o Rotary foi iniciado? Ou poderíamos ter uma outra versão, reescrever essa história de outra forma, quando o Rotary teria iniciado bem antes de 1905? Então vamos navegar aí pensar junto comigo aí essa possibilidade do Rotary ter começado bem antes, ali com Jesus Cristo. Primeiro clube de Rotary, Jesus convidou, que é a praxe, né? Para entrar em Rotary tem que convidar. O Jesus Cristo convidou 12 associados potenciais para formar um grupo. Então seria o primeiro grupo de Rotary. A gente sabe que Jesus Cristo foi o maior líder, né, que tivemos. E aí ele formou esse grupo, com 12 associados, mais ele 13, e aí iniciou o clube. E aí a ideia seria o quê? Criar esperança no mundo. Olha o nosso lema de hoje aí, criar esperança no mundo, mostrar que o mundo pode ser melhor, que a gente pode favorecer a uma criação de um mundo melhor para os nossos filhos, netos e para toda a comunidade. E as reuniões, assim como hoje, né, muitos clubes não têm sede própria, e as reuniões também aconteciam, como aconteceu na época de Paul Harris, que sugeriu o nome Rotary, por ser rotativo nos escritórios dos associados. Na época de Jesus, as reuniões eram feitas nas casas dos companheiros, né? Não tinham sede própria, então se reunia na casa dos companheiros. Então já a ideia aí rotativa já existia desde aquela época. Jesus convidou apenas homens
assim como iniciou o Rotary também com homens, as mulheres só foram entrar bem depois, mas na época a gente já podia dizer que já existia a Casa da Amizade, porque tinha muitas mulheres queridas por Jesus, pelo presidente Jesus e pelos companheiros apóstolos, e que viviam ali ao derredor desse clube, ajudando, participando ativamente das atividades desenvolvidas pelo grupo, mas não faziam parte do Rotary. Então, hoje a gente teria essa analogia aí com a Casa da Amizade. Jesus criou 2 lemas interessantes, né? Nós sabemos que nós temos lemas permanentes no Rotary, temos os lemas anuais, e Jesus criou 2 lemas interessantes. Vamos dizer, o primeiro seria amar o próximo como a si mesmo. Um lema que perdura até hoje, porque se a gente não amar o nosso próximo, a gente não faz o que a gente faz em Rotary. Então, precisa amar. E depois, a partir de Paul Harris, foi criado o lema dar de si antes de pensar em si. Veja como se parece muito, né? Amar o próximo, dar de si, se parece muito esses 2 lemas. E criou também, eu vim para servir e não para ser servido. Outro lema interessante que perdura até hoje e que é a essência do Rotary e dos rotarianos, servir, né? E aí o RI também, depois de Paul Harris, também acrescentou, acho que deu uma melhorada nesse sentido, porque não basta só servir, a gente tem que servir com excelência, servir com eficácia. E aí surgiu o lema, mais se beneficia quem melhor serve. Veja que interessante esses 2 lemas criados por Jesus e esses 2 lemas permanentes do Rotary atual. Tudo a ver. Jesus, naquela época, né, o presidente do primeiro Rotary no mundo, já pensava na diversidade, equidade e inclusão, tema atualíssimo aí, debatido no Rotary hoje em dia. Jesus não fazia distinção, né, com ninguém, todos eram iguais, todos tinham a mesma importância, ele não tinha distinção. Então, a diversidade para ele era uma coisa natural e bem-vinda, né? A equidade, Jesus atendia a todos equitativamente, buscando atender ao que cada um necessitava, de forma justa e equitativa. E é isso que a gente busca hoje também nos nossos atendimentos, ser equitativos, ser justos. E a inclusão. Para Jesus, ele anunciava que o mundo que ele estava preparando era para todos, não tinha exclusão, não tinha excluído, era para todos. E aquelas pessoas que, por doença, por alguma deficiência, eram excluídos da sociedade, ele os curava e fazia eles voltarem ao convívio social plenamente. E hoje nós não temos esse poder de curar que Jesus tinha, mas hoje nós criamos a acessibilidade, que também facilita, favorece com que as pessoas excluídas possam retornar ao convívio, participar ativamente da vida social e que a gente aprendendo com Jesus também que devemos preparar o mundo para todos e não para alguns. E também outro tema atual, que são os clubes satélites. A gente vê na história da Bíblia que teve uma época em que houve a necessidade de se ampliar, né, aquelas pessoas com aquele ideal de servir, com aquele ideal de criar esperança no mundo, e os companheiros apóstolos se espalharam, criando clubes satélites em diversas comunidades. E aí o cristianismo cresceu e o rotarismo continua crescendo também até hoje. Então, essa analogia que eu faço em relação a essa criação do Rotary, e mostrar que a essência do Rotary tem tudo a ver com essa essência cristã de amar o próximo, de querer servir, de querer um mundo melhor para todos, de incluir todos. Então, é muito valoroso e a gente tem que fazer isso transbordar na nossa vida rotária. E, naquela época, um dos sabichões, né, doutores da lei, daqueles que acham que sabe tudo, mas não participa dos seminários, não participa do PETs, né? E aí perguntou a Jesus, tudo bem, a gente tem que servir ao próximo, mas quem é o nosso próximo? E aí Jesus conta a parábola do bom rotariano. Na Bíblia de vocês aí deve estar escrito lá o bom samaritano, né? Mas na minha Bíblia, que é apócrifa, eu digo que é a parábola do bom rotariano.
e vamos ver o que tem a ver essa parábola do bom samaritano com o bom rotariano. Consta lá que um homem foi agredido por ladrões que o espancaram e quase mataram. Esse homem pode ser interpretado hoje como por qualquer pessoa que seja necessitada, que precise de ajuda em qualquer setor, né? Representa essa necessidade, de um modo geral, da comunidade. E aí, ele caído, passa o sacerdote e, ao ver, muda de lado e ignora aquela situação. Passa, vamos dizer aqui hoje, o político e também vê aquela situação, ignora, passa pelo outro lado e vai embora. E aí passa o bom rotariano e vê aquela situação, se aproxima, teve piedade daquele homem, prestou os primeiros socorros, colocou no seu veículo ou no seu animal e o levou para uma hospedagem, uma hospedaria, para que continuasse o tratamento daquele homem necessitado. E a gente vê interessante essa analogia, onde mostra que o rotariano, às vezes, não pode ficar em tempo integral ajudando as pessoas, porque o rotariano tem suas obrigações profissionais, familiares, que tem que dar assistência, né? Então, ele leva esse homem para a hospedaria, deixa um tanto de dinheiro e pede para o responsável lá cuidar do homem e que no retorno dele ele completaria o dinheiro que fosse necessário e seguiu viagem. E a gente vê o que é que tem a ver essa comparação, essa analogia do bom rotariano com o bom samaritano. Ele teve empatia ao ver aquela situação e se colocar na pele do outro, né? E buscar ajudar. A boa vontade em ajudar, em se aproximar, em ouvir, em entender a situação e buscar ajudar. A disponibilidade, ele podia, apesar disso tudo aí, simplesmente dar as costas, mas ele se dispôs a ajudar, não só dar os primeiros socorros, mas a dar continuidade ao tratamento, levando a pessoa para um local onde pudesse tratá-lo. A responsabilidade, né, de fazer isso, de assumir para ele essa responsabilidade, como se fosse alguém dele, né? E a credibilidade, que é outra coisa que o rotariano tem. Todo rotariano é um líder em sua comunidade e que tem credibilidade. E isso aconteceu aí nessa situação, onde ele deixa um tanto de dinheiro e viaja, vai embora, e diz que no retorno pagará, se for necessário, pagar mais alguma coisa. Se ele não tivesse credibilidade, o responsável pela hospedaria não deixaria, iria exigir mais dinheiro, alguma coisa assim, mas confiou, né, no bom rotariano. Assim como acontece hoje. É por isso que as portas se abrem para o rotariano, a gente bate as portas se abrem, porque nós temos credibilidade, nós temos respeito, né? A comunidade nos respeita, somos líderes, somos reconhecidos na comunidade. E aí mostra também que, para ser um bom rotariano, não precisa você se dedicar o tempo integral ao Rotary. Você tem que saber dinamizar, se quiser, otimizar o seu tempo, porque você tem seu trabalho, você tem sua família, você tem o Rotary e você tem outros compromissos, e às vezes você tem que saber dividir isso para atender satisfatoriamente a todas as situações. E o próprio Paul Harris, ele diz o seguinte, muito interessante isso, eu sempre já repito isso sempre quando as pessoas que a gente conversa sobre Rotary dizem que não tem tempo de participar de uma instituição como essa. E aí Paul Harris diz que se queres que uma tarefa seja feita, peça para alguém muito ocupado, ele saberá como fazê-lo. E isso é pura verdade. Se você pede alguma tarefa para alguém desocupado, ele vai inventar 1000 desculpas e não vai concluir. O ocupado, sim, ele vai saber dinamizar o seu tempo, otimizar o seu tempo e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, esse é ser rotariano. E quem são os rotarianos? Só para a gente ter uma ideia do grupo que nós fazemos parte. Vocês, rotariano, nós, não somos qualquer um. Não é qualquer pessoa da comunidade que pode ser rotariano.
Nós temos algo a mais. Então, isso é importante, a gente assumir isso e corresponder a essa responsabilidade de ser rotariano. Nós vemos aí pessoas da vida pública, políticos do mundo da arte, astronauta, reis, presidentes, e até o Papa, né? Sócio honorário do Rotary Club de Buenos Aires. Então, são pessoas que não são pessoas comuns, são pessoas que doam sua vida, pessoas que contribuíram com a melhoria da qualidade de vida da sua comunidade ou do seu país, ou visando o próprio mundo, como aí Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que hoje é uma maravilha para todos nós. Então, são pessoas que estão com um pensamento além, né? Pessoas que estão pensando na frente, como todos vocês, como todos nós, rotarianos. A gente não se contenta com a situação que está, a gente quer sempre melhorar, a gente quer sempre mais, e acredita que possa ser mais. Esse lema desse ano, criar esperança para o mundo, tem muito a ver com isso, porque o criar esperança não é você dizer para aquele necessitado que ele confie que as coisas vão melhorar, que ele cruze os braços, sente e espere que as coisas vão melhorar. O criar esperança que o presidente Gordon pede para a gente é criar oportunidades. Não é esperar, não é a esperança do verbo esperar, e sim do verbo esperançar, de correr atrás, de provocar e de que a coisa aconteça. Então, rotarianos, tenham orgulho de participar dessa instituição formidável que não tem outra igual para servir à humanidade. E aí, perguntando ainda por que você está no Rotary? O que é que vocês acreditam que o Rotary quer de vocês? O que é que o Rotary quer de você? Eu já vi Rotary achar que Rotary só pensa em dinheiro, que Rotary quer dinheiro. O Rotary não quer o dinheiro dos rotarianos. A maior prova disso é que nós temos a Fundação Rotária, que é nossa, e não somos obrigados a doar para a Fundação Rotária. Temos esse dever moral, porque ela é nossa, e a gente sabe o quanto ela faz de bom para a comunidade, mas não somos obrigados a doar para a Fundação Rotária. Então, ela não quer o nosso dinheiro. O que ela quer de você? O tempo. Pensa aí no bom samaritano. O tempo, a disponibilidade, a empatia, a sua roda de amizade, seus contatos, sua interferência positiva na comunidade, a sua credibilidade. É isso que o Rotary quer, que vale muito mais do que dinheiro. Vale muito mais do que dinheiro. Então, você tem como, eu acredito que todos vocês tenham isso, porque vocês são líderes em suas profissões e são reconhecidos em suas comunidades, vocês têm como dar isso para o Rotary. E o Rotary não quer o dinheiro dos rotarianos. Você é um voluntário, você se acha um voluntário no Rotary? Eu já vi alguns presidentes dizerem assim, a gente não pode exigir do companheiro, porque todo mundo aqui é voluntário e a gente não pode exigir. Quem pensa assim está pensando errado. Quando nós somos convidados a ser rotarianos, nós temos duas opções, aceitar ou não. Se você aceitou, você vai participar de uma instituição que tem regras, que tem estatuto, que tem regimento, que tem manuais. E se você aceitou entrar, você tem que cumprir essas regras, esse estatuto, esse regimento interno. Então, o fato de você se sentir voluntário não justifica deixar de fazer o que tem que ser feito. O rotariano não pode dizer assim, eu vou fazer quando eu quero, se der fazer, se eu tiver tempo, se eu tiver vontade, se eu tiver disposto. Não é assim que funciona. Se for assim, o Rotary não vai funcionar nunca e não estaria aí há 116 anos ativo. Então, você tem que estar numa instituição séria e tem que cumprir as obrigações dela. Se você ocupou uma função dentro do seu clube, você tem que dar conta. Então, o presidente pode cobrar os resultados. Deu a função, deu a atividade e pode cobrar. E quem não quer ser cobrado, cumpre o que foi determinado para ser feito. Então, não se sinta voluntário usando isso como desculpa para deixar de fazer o que tem que ser feito. Você acha o Rotary caro? Já ouvi muito isso também. O companheiro dizer, o Rotary é caro. E a gente sabe, se parar para refletir, que não é. As obrigações rotárias, né, que é a per capita do RI, a per capita distrital
e a revista. Somando tudo, não dá aí R$ 80 por mês, acho que não chega a isso. Esse valor para um empresário, para um profissional estabelecido na comunidade, não pode achar isso caro. O que às vezes encarece o clube, a participação no clube, são os que a gente chama de penduricalho, né? São refeições, são outras atividades que às vezes tem, mas que também você está consumindo aquilo. Se você está pagando a refeição, você está consumindo a refeição, que poderia estar consumindo em um restaurante qualquer e estaria pagando do mesmo jeito, ou até mais caro. Então, reflita direitinho e não diga que rota é caro. E se você acha caro, por que não valoriza? Né? A gente tem mania de valorizar tudo que é caro, né? Tudo que é caro é bom, tudo que é caro a gente tem que valorizar. Então, se você acha caro, valorize. Não é justo ou não faz sentido você ir para o estádio de futebol, pagar o ingresso no estádio de futebol para assistir seu time jogar e chegar lá no estádio e ficar olhando o celular, não vibrar com o gol, não às vezes até xingar o juiz, né? Você vai para participar, para se envolver. Você não vai pagar um ingresso para assistir um cinema, para ir para o cinema, para chegar lá no cinema dormir durante o filme. Você vai para assistir o filme. Então, no Rotary, a mesma coisa, você está pagando para fazer parte do Rotary. Então, não faz sentido você pagar e não ir para a reunião. Não faz sentido você pagar, ir para a reunião, entrar mudo e sair calado. Você tem que dar seu pitaco, você tem que dizer que gostou, tem que dizer que não gostou, tem que defender as suas opiniões, respeitar a opinião do outro, mas tem que participar. É isso que o Rotary quer de você. Opiniões que se transformam em projetos que se transformam em realidade e que transformam vidas. E o Rotary quer que você, na reunião, participe, dê sua opinião, diga que melhore a opinião do outro, dê e defenda a sua opinião. É isso que o Rotary quer de você. Então, comece a pensar diferente e participar mais ativamente, valorizar o seu dinheiro. Tem pessoas que jamais pagaria para participar de uma instituição como o Rotary. Eu vou lá para servir e ainda pagar. Tem pessoas que não entendem isso. Mas se você está no Rotary, você entende o que é que você está pagando, por que você está pagando, e vai procurar valorizar esse pagamento, que eu não considero pagamento. E de que lado você está? Eu já ouvi numa reunião dessas virtuais, não sei se foi um diretor de RI que falou, que na vida nós temos dois lados. O lado de pessoas que precisam de ajuda e o lado de pessoas que podem ajudar. E eu acredito que os rotarianos estão do lado dos que podem ajudar. Se pessoas que estão no Rotary querem ser ajudados, elas estão do lado errado. Então, não deveria estar no Rotary. A gente não entra no Rotary para ser ajudado, apesar de que nós somos muito beneficiados dentro de Rotary pelo que a gente participa, pelo aprendizado, por ver as pessoas felizes, a gente fica feliz, por fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Tudo isso são benefícios que a gente tem também. Mas para quem entra no Rotary visando se beneficiar, pode se frustrar, e aí eu digo que ele está no lado errado. Então, procure estar do lado certo para você ser feliz. E aí, a gente falando em Rotary, dessa maravilha de Rotary, a gente sabe que no mundo existem muitas outras instituições maravilhosas, instituições que atendem a comunidade e que merecem todo o nosso respeito, parceria e tudo. É exemplo da Unicef, que atende as crianças, né? Preserva aí os direitos das crianças. Temos também a Save the Children, também que visa defender os interesses das crianças. A BRAC, que é uma instituição também mundial também que combate a pobreza. A CARE, também, que tem atividades também buscando finalizar a pobreza no mundo. A Médicos Sem Fronteiras, né, que atende aí essa parte de saúde no mundo todo, onde é necessário. A Greenpeace, não conhece aí também, que cuida do meio ambiente. Cruz Vermelha, também na área de saúde. A Mercury Corp, também, que faz ajuda humanitária. Além dessas, tem muitas outras instituições, né? Médicos Sem Fronteira, e muitas outras aí que ajudam muito. Mas nenhuma dessas instituições tem o que a nossa tem. Alguém pode dizer aí o que é que a nossa tem que essas outras não têm? Nós temos um banco. Fundação Rotária.
Isso, nós temos um banco particular, que é a Fundação Rotária. Nenhuma dessas outras instituições tem uma fundação como a nossa tem, a Fundação Rotária, que é o nosso banco financeiro, né? Que recebe recursos de rotarianos e não rotarianos, de pessoas físicas e jurídicas, e que financiam os nossos projetos. Outro diferencial enorme em relação a essas instituições é que todas essas aí têm um enfoque específico. Unicef, criança, o BARC, pobreza, Greenpeace, meio ambiente, Mercury, ajuda humanitária, todas elas têm um único enfoque. E a nossa Fundação Rotária tem 7 enfoques que englobam aí praticamente todas as necessidades de uma comunidade. Então, a gente trabalha com 7 enfoques diferentes, atendendo a tudo: a criança, a idoso, fome, educação, meio ambiente, tudo. É um diferencial enorme. Outro diferencial, que além de termos essa instituição tão poderosa como é a Fundação Rotária, ela já está aí há 14 anos consecutivos, sendo avaliada pela Charity Navigator, que é uma instituição independente que avalia essas instituições como Rotary e Fundação Rotária, e aí há 14 anos consecutivos a nossa Fundação Rotária recebe a nota máxima de 4 estrelas, pela sua transparência, pela forma do uso do recurso recebido e pelo que consegue fazer no mundo. Então, por que não se orgulhar, né, de participar de uma instituição como essa? E a gente vê aí as 7 áreas de enfoque, quanta coisa é feita nessas áreas de enfoque, né? Na paz e preservação de conflitos, né? Resolução de conflitos, tem bolsa de Rota para a Paz, educação de refugiados, capacitação de jovens, dentre outras coisas. Na combate à doença, né? Nós temos o combate à pólio, doação de equipamentos para hospitais, capacitação de profissionais de saúde e muitas outras coisas. Água e higiene, perfuração de poços artesianos, construção de sanitário, orientação à comunidade, saúde materno-infantil, exame pré-natais, doação de equipamentos, orientação, capacitação de equipe médica, educação, combate ao analfabetismo, bolsa de estudos, treinamento de professores, alfabetização de adultos. No atendimento à comunidade, né, e nós temos a UNRDC, orientação técnica para a população, geração de emprego e renda, microcrédito para pequenos empreendimentos. No apoio ao meio ambiente, nós temos o combate ao desmatamento, cuidado com as nascentes, com a fauna, com a flora. Então, você vê que aí a gama de atividades desenvolvidas pelo Rotary que aquelas outras instituições não fazem. Falando nisso, a gente não pode deixar nenhuma, nessa oportunidade que a gente fala de Rotary, a gente não pode deixar de falar sobre o combate à pólio, porque é o nosso maior foco mundial, e pela situação atual, onde a gente constata que está caindo muito, né, a cobertura vacinal, as pessoas estão deixando de vacinar suas crianças, o risco da poliomielite voltar é enorme, e a gente então não pode deixar de frisar sobre isso e pedir aos clubes que intensifiquem essas campanhas, que participem ativamente em parceria com as secretarias municipais e estaduais de saúde para intensificar essa campanha de combate à polio. A gente vê aí, nessa foto aí, que a polio já existe há muitos anos, né? Essa pedra foi encontrada há, acho que milhares de anos, e consta aí um homem, né, com a perna atrofiada, ou seja, a poliomielite existia há muito tempo, e ela causa essa deficiência, na maioria das vezes, nos membros inferiores, que deixa as crianças aí aleijadas, e é isso que tem que combater. Alguém sabe dizer o que é esse equipamento? Alguém pode abrir o microfone e falar, depois fecha. Alguém conhece esse equipamento? O tratamento para pólio, né? Pulmão de aço? É um pulmão de aço, isso, é um pulmão de aço. Correto. Seu pulmão de aço, agora imagina, essa foto aí, uma pessoa idosa que praticamente viveu a sua vida dentro de um pulmão de aço. Que absurdo. Como não querer combater
e se sentir orgulhoso de estar combatendo isso e quase acabando. O primeiro pulmão de aço é esse aí, foi criado em 1932, e a gente veio um hospital aí com diversos pulmões de aço. Hoje em dia, nós vimos aí a dificuldade aí na época da pandemia, aquela compra de respiradores, aquela confusão toda para comprar respiradores para atender as pessoas que teve problema pulmonar. E a polio, apesar de, na maioria das vezes, ela atingir os membros inferiores das pessoas, havia casos em que atingia os músculos do pulmão e as pessoas ficavam sem poder respirar. E aí era necessário pulmão de aço. Como naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, que o respirador é um aparelho pequeno, que fica ali na cabeceira da cama e permite que você tenha mobilidade, naquela época foi criado aí esse pulmão de aço e as pessoas ficavam praticamente presas dentro desse equipamento. Então, imagina esse sufoco que era. E aí a gente vê eu gosto muito dessa apresentação aqui agora, de mostrar a evolução do nosso trabalho unido, o mundo todo unido para acabar com a polio. Nós, rotarianos, temos que nos orgulhar desse trabalho. Então, em 1988, olha a situação do mundo. Essa parte preta é a parte onde havia a poliomielite, onde havia epidemia de polio praticamente no mundo todo. E aí começamos a atividade e veja o que aconteceu. E aí, de 2019 para cá, nós temos apenas 2 países endêmicos, que é o Paquistão e o Afeganistão. Olha que maravilha de trabalho, de planejamento, de união, de forças dos rotarianos para conseguir esse feito no mundo todo. E a situação atual da polio no mundo é esta aí. A Nigéria, que há alguns anos atrás foi constatado um caso, mas já conseguiu, né? Foi feito um trabalho forte lá e zerou novamente, mas ainda temos 5 casos no Afeganistão, isso hoje, e apenas um caso no Paquistão. Então, a gente sempre diz, falta pouco, falta pouco, falta pouco. Mas aí alguns podem perguntar assim, mas desde 2019 que está com apenas esses 2 países, apenas com algumas unidades de casos no ano, e por que não consegue acabar? É uma pergunta que fica no ar. E a gente mostra a dificuldade logística para que atenda algumas comunidades desses países. Às vezes é complicado chegar lá e atender, a ter uma cobertura ideal para erradicar de uma vez por toda a polio. E outra dificuldade é a dificuldade religiosa, que às vezes prejudica, as guerras que existem lá. Então, tem problemas políticos e religiosos que dificultam a vacinação. Vocês sabem que já aconteceu de parceiros rotários, né, voluntários do Rotary já morreram vacinando. Então, essa dificuldade é enorme. Precisa ser escoltado, né, os voluntários aí, rotarianos, precisam ser escoltados para vacinar as crianças. Então, tudo isso aí dificulta a gente eliminar de uma vez por todas, mas vamos chegar lá. Alguém sabe dizer o significado dessas fotos aí? Essas crianças com essas unhas pintadas? Quem souber aí, fala aí para a gente. Quem já tomou a vacina? Isso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as campanhas vacinais, nós temos as cadernetas de vacinação, nós temos o dia D da campanha, e aí é toda feita uma mídia em cima disso aí, para motivar os pais a levarem as crianças para os postos de saúde para serem vacinadas. E as vacinas são anotadas na caderneta. Lá não tem caderneta e não tem os postos de saúde, essa campanha para os pais levarem as crianças. Então, o que acontece lá é o inverso. Os vacinadores, né, os voluntários, é que vão até onde está a criança. Isso é na casa, na escola, no transporte, onde tiver criança, os voluntários vão atrás para vacinar. E como eles se espalham em vários grupos, indo para dentro da cidade, vacinando as crianças, eles pintam, quando ele vacina a criança, eles pintam essa unha da criança com uma tinta que é resistente, não sai com facilidade lavando, para evitar que uma outra equipe encontre aquela criança e vacine de novo.
Então, se a equipe encontrar e ver que a criança já está com o dedo pintado, não vacina de novo, porque ela já está vacinada. Então, é um controle que é feito para evitar a superdosagem, né, da vacina nas crianças. Tudo isso aí é dificuldade, né? Esse pobre homem, né, vocês devem estar conhecendo aí, que é o Bill Gates, é um dos maiores parceiros do Rotary na campanha contra a polio. E ele falou que, deixa eu tirar aqui o de cima aqui para eu ler, não permitiremos que as crianças morram porque não lutamos para salvá-las. Ele falou isso numa convenção do Rotary, e ele tem contribuído com muitos recursos, milhões de dólares, para ajudar a erradicar a polio. Mas uma coisa interessante em relação a essa ação de Bill Gates é que ele e a esposa Melinda Gates, ele tem uma fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates, que tem muitos recursos. Eles poderiam estar utilizando os recursos que eles têm para fazer ações, ou até de vacinação, ou outra ação qualquer para beneficiar a comunidade, mas preferiu repassar recursos para o Rotary. Olha o nível de confiança dele de repassar recursos para o Rotary fazer essa vacinação. Ele acredita que não existiria, não existe uma outra instituição melhor que o Rotary para fazer isso, e que a polio estaria em outro patamar se não fosse o Rotary atuando nessa campanha. E o importante dele também é que ele não basta só dar o recurso, ele participa também das campanhas, ele atua. E isso nos traz uma ideia interessante. Nós, rotarianos, nossos clubes sempre procuram parceiros na comunidade, profissionais, empresas, para nos ajudar a fazer as nossas campanhas, nossos trabalhos, e às vezes a gente esquece de convidar os responsáveis a participar desses trabalhos que nós fazemos, dessas atividades. E é muito importante que essas pessoas que doam para os clubes e participem. Então, convidem, quando fizerem uma atividade, para que as pessoas que deram dinheiro vá ver lá onde o dinheiro está sendo aplicado, vá participar na prática lá da atividade. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar, em outra oportunidade, sempre as portas abertas para conseguir mais recursos. E a gente vê, só para rapidinho aqui, para a gente não tomar muito tempo, é que o Rotary tem hospitais, né? E os clubes aí promovem projetos para equipar hospitais com equipamentos, e isso ajuda a salvar vidas. Aí nós vemos aí alguns equipamentos aqui do Rotary Club, do distrito aqui, 4.391, né, no meu distrito, equipamento de saúde móvel, né, utilizado aqui, são recursos da Fundação Rotária. Escolas Rotary, né, muitos clubes de Rotary têm uma escola Rotary, isso é muito importante, educação. Outras atividades que o Rotary faz, né, poço artesiano, construções, livrarias, doação de filtros, doação de cadeira de roda e muitas outras coisas. Eu acredito que o clube de vocês aí também fazem essas ações todas. Isso tudo é para nos orgulhar, né, de pertencer a essa instituição grandiosa. Essa é outra coisa também que o Rotary faz, que às vezes as pessoas também não conhecem. Essas barracas são as barracas da Shelter Box. É uma parceria que o Rotary tem com a Shelter Box para atender em caso de desastres, como tsunami, terremotos. E onde acontece isso, o Rotary sempre está presente com essas barracas. E essas barracas, elas podem abrigar até 10 pessoas. Ela é uma barraca que não é só a barraca, ela vem completa com um kit de ferramenta, um kit de utensílios de cozinha, material para purificar água, fogão, livros, uma enormidade de coisas, cobertores, mantas, um equipamento enorme que necessário assim para um momento de sobrevivência, né, dessas pessoas que perderam suas casas, sobreviverem até terem uma casa definitiva. E às vezes a gente vê isso em reportagens, quando acontece isso, e vê as pessoas sendo beneficiadas com essas barracas, e às vezes não sabe que o Rotary está envolvido nisso aí, pensa que é a Cruz Vermelha, que é o Exército que está fazendo isso aí, mas é o Rotary em parceria com a Shelterbox, atendendo as comunidades que perderam as suas casas. E aqui no Brasil já ajudou muito, né? Quando aconteceu no Rio de Janeiro,
houve aquele deslizamento que muitas casas foram destruídas, a Shutterbox estava lá presente, e acho que aqui no Brasil já teve em 2 lugares também que aconteceu isso e que a Shutterbox se fez presente doando essas barracas. Inclusive, tem uma fábrica dessa Shutterbox aqui no Brasil, em São Paulo. E aí, companheiros, eu digo que vocês têm muitos, muitos motivos para estarem no Rotary. Eu estou no Rotary por tudo isso aí, né? Eu já tenho 31 anos de Rotary e nessa minha caminhada eu venho vivenciando tudo isso aí. O que é Rotary, participando de projetos pequenos, projetos maiores, ajudando de alguma forma, buscando contribuir, dar o meu tempo, o meu dom, a minha participação, a minha boa vontade, o que a gente pode dar. Quem tem dinheiro, dá dinheiro, quem não tem, dá o que tem. Mas é muito importante que a gente faça parte dessa instituição de forma ativa, participativa, efetiva, para que a gente possa, de fato, criar esperança no mundo. É o que eu gostaria de passar para vocês, espero que tenha ajudado vocês aí a responderem essa pergunta para vocês mesmos e para quem perguntar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, governador. Salva de palmas. Chamo o companheiro Robson, que vai prestar uma pequena homenagem ao governador Luiz Augusto. Opa. Vou pedir ajuda também do companheiro Júlio para colocar o certificado na tela. Parabéns, governador Luiz Augusto. Obrigado, companheiro. Gostei, Boa noite, companheiros. excelente. Boa noite, governador Luiz Augusto. Boa Em noite, nome do companheiro. Rotary Clube Princesa do Jacuí, nós gostaríamos de fazer um agradecimento. Este agradecimento é orgulhosamente apresentado a Luiz Augusto Conceição, pela brilhante palestra e todo o entusiasmo passado aos companheiros durante evento online, promovido pelo Rotary Clube Ixi, do Distrito 4780 de Rotary International. Então, companheiro governador, em nome do Rotary Clube, o nosso agradecimento pela brilhante palestra de hoje. Muito obrigado, companheiro. Eu que agradeço. Governador Luiz Augusto, muito obrigado por dividir o teu conhecimento com a gente. Foi, sem dúvida, bastante proveitoso. E o que precisar, o Rotary Clube Princesa do Jacuí está à disposição aqui no sul do Brasil. Um grande abraço. Até a próxima. Agradeço também a presença de todos os amigos, os companheiros que participaram dessa palestra via Zoom. Um abraço dos companheiros do Rotary Clube Princesa do Jacuí. Bom, Obrigado, companheiro. Obrigado. Dessa forma, companheiros, eu encerro a reunião e solicito aos companheiros que, em pé, saudemos o pavilhão nacional.